Tudo bem, meus amigos? Quem está falando é o professor Claudinei. O tema da nossa aula é cinemática. As atividades da semana 4, do plano de estudo doutorado do primeiro ano. Atividade 1. Um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve uma velocidade constante numa estrada retilínea e plana. Ele demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade do caminhão em km por hora. Mas, Claudinei, eu não sei calcular a velocidade do caminhão. Como que a gente vai calcular o caminhão que ele demora 10 segundos para passar uma ponte de 180? Para isso, nós vamos utilizar a velocidade média, que é a variação do deslocamento, que é o ΔS, dividido pela variação do tempo. Então, para isso, eu vou levar em consideração o comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão, que é 180 mais 20, que dá 200. E a variação do tempo é 10 segundos. 200 por 10, 20 metros por segundo. Porém, ele quer a velocidade de km por hora. Mas como que eu calculo? Para passar de metros por segundo para km por hora, multiplicamos por 3,6. Mas por que 3,6? Vamos converter km por hora para metros por segundo. Eu sei que 1 km tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Dividindo em cima por 1.000 e embaixo por 1.000, eu tenho que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, daí vem o 3,6. Então, pegando esse valor, 20 metros por segundo, e multiplicando por 3,6, eu chego que a minha velocidade é 72 km por hora. Tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Atividade 2. Nós temos uma locomotiva de 30 metros de comprimento, move-se com uma velocidade de 72 km por hora. Em uma linha férrea paralela à de um trem de passageiros, que possui 220 metros de comprimento e move-se com velocidade de 10 metros por segundo. Ambos os trens movem-se no mesmo sentido. Calcule o intervalo de tempo na ultrapassagem. Isto é, quanto tempo o trem mais veloz gasta para passar totalmente o trem mais lento. A primeira coisa que devemos fazer é um desenho para tentar entender o exercício. Então, nós temos a locomotiva A, que tem 30 metros. Quando ela chega, tenta passar uma locomotiva B, que no caso é um trem, que tem 220 metros, nós temos a situação inicial. Então, quando essa ponta chega na traseira da locomotiva do trem, nós marcamos como sendo o ponto inicial. A velocidade da locomotiva A é 20 metros por segundo e a velocidade da locomotiva B é 10 metros por segundo. Só que a locomotiva A caminha para cá e essa caminha para cá. Só como essa tem uma velocidade maior do que essa, ela vai ultrapassar. As duas estão no mesmo sentido, nós podemos fazer a diferença das velocidades, fazer essa velocidade menos essa, e ter a velocidade relativa. Então, aqui nós temos o comprimento da locomotiva A e o comprimento do trem, locomotiva B. Na situação final, depois da ultrapassagem, nós temos o ponto de referência continua sendo aqui, porém, a locomotiva A, ela passou totalmente a locomotiva B. Então, ela andou 220 mais 30 metros, tudo bem? Nós temos a velocidade da locomotiva, que é dada em km por hora. Porém, como tudo está em metros por segundo, vamos dividir por 3,6 e achamos o valor de 20 metros por segundo, que é o valor desenhado aqui. E a velocidade do trem é 10 metros por segundo. Nós temos a velocidade relativa. Como os dois estão no mesmo sentido, quando está no mesmo sentido, nós fazemos a diferença da velocidade da locomotiva menos a velocidade do trem, que é 20 menos 10, que é 10 metros por segundo. É como se esse daqui estivesse parado e esse estivesse andando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, vamos utilizar esse dado. E como ele sai desse ponto, tem que passar esse andar mais 30, então esse é o meu deslocamento, que é 250. Então, nós temos que a velocidade é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Passando o ΔT multiplicando e a velocidade dividimos, chegamos a essa equação. A variação da posição dividido pela velocidade relativa. Mas por que eu estou pegando a velocidade relativa? Porque é a velocidade de um em relação ao outro, que é 10 metros por segundo. É como se esse tivesse parado e esse estivesse movimentando com 10.
Qual que é a variação da posição? Ele andou 220 mais 30, essa locomotiva, que é 220 mais 30, que dá 250, dividido pela velocidade relativa, que é 10. 250 por 10, então o tempo foi 25 segundos. Letra B, vamos calcular a distância percorrida por cada trem. Para calcular a distância, nós vamos utilizar a fórmula. Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Passando esse valor multiplicando, nós vamos ter que a variação da posição, ou a distância percorrida, é a velocidade vezes a variação do tempo. Dado que a velocidade da locomotiva A é 20 metros por segundo e o tempo foi de 25 segundos. Pegando esse valor e multiplicando, nós temos 20 vezes 25, que dá 500 metros. E a distância percorrida pelo trem de 220 metros. A velocidade do trem é 10 metros por segundo e o tempo gasto foi 25 segundos. Pegando o valor 10 vezes 25, que é a velocidade vezes a variação do tempo, nós temos que a distância percorrida, que é o ΔS, é de 250 metros. Tudo bem, pessoal? Atividade 3. 2 automóveis fazem uma mesma viagem de 360 km entre duas cidades. O automóvel A demora 2 horas a menos que o automóvel B para terminar a viagem. Se B mantém uma velocidade constante de 60 km por hora, qual a velocidade média do automóvel A nessa viagem? Então, dados do exercício. Nós temos que a velocidade do carro A, que é o que a gente quer calcular. A distância entre as duas cidades, cidade A e B, é 360 km, o ΔS. O tempo de viagem do carro A, ele fala que ele demora 2 horas a menos que o carro B. Então, o ΔA é ΔTB menos 2. Então, o carro A ele é mais veloz. E o tempo de viagem do carro B é ΔTB. Então, o exercício ele já traz para a gente os valores em quilômetros por hora, a distância em quilômetros e o tempo em horas. Então, não precisamos fazer as conversões. Então, uma dica legal que eu vou dar para vocês, para calcular o ΔT, a velocidade média ou a variação da posição, é você utilizar o triângulo mágico. O ΔS fica em cima e a velocidade média e o ΔT fica embaixo. Para me calcular o ΔT, o que eu faço? O ΔT, eu pego o ΔS dividido pela velocidade média. E a velocidade média? A velocidade média é ΔS dividido por ΔT. E o meu ΔS? É a velocidade vezes o tempo. Se está na mesma linha, eu multiplico. Então, vamos calcular o tempo de viagem do carro B. Por quê? O exercício passou para a gente a velocidade do carro B e a distância percorrida por ele. Então, meu ΔTB vem para cá no triângulo mágico. É o ΔS dividido pela velocidade. O ΔS é 360 dividido por 60. Então, o ΔTB é 6 horas. O tempo de viagem do carro B é 6 horas. Então, fazendo o tempo de viagem do carro A é a variação do tempo B menos 2. 6 menos 2 dá 4 horas. De posse do valor do tempo e da distância, podemos calcular a velocidade, utilizando essa equação. Então, a velocidade média do carro A é a variação da posição 360 dividido pelo tempo, que é 4. Então, a velocidade deu 90 km por hora. Beleza, pessoal? Agora, atividade 4. Na atividade 4, nós temos 2 ciclistas, João e Pedro, fazem um percurso retilíneo em uma pista de corrida. João com velocidade de 36 km por hora e Pedro com velocidade de 54 km por hora. Se João gasta 2 minutos a mais que Pedro, qual o comprimento da pista? Primeira coisa, pessoal, vamos anotar os dados do exercício. Nós temos que a velocidade do João é 36 km por hora. Vamos dividir por 3,6, achamos que a velocidade é 10 metros por segundo. A distância da pista nós não temos, que é o que o exercício está pedindo. A velocidade do Pedro é 54 km por hora. Então, dividindo por 3,6, nós temos 15 metros por segundo. O tempo do Pedro, vamos chamar ΔT Pedro, que é o tempo gasto pelo Pedro. É o que nós não temos. E o tempo do João? O tempo do João é o tempo do Pedro mais 120. Por que 120? Porque ele fala, se João gasta 2 minutos a mais que Pedro, então se eu achar o tempo do Pedro e somar mais 120, eu acho o tempo do João. Por que 120?
Porque eu passei de quilômetros por hora para metros por segundo, então o tempo também vou passar para segundos. Se eu multiplico 2 vezes 60, eu acho 120. Então, o tempo do João é igual ao tempo do Pedro mais 120. Depois desses valores, pessoal, vamos calcular o tempo de João e Pedro. Como as distâncias são iguais, então nós podemos calcular. A posição é igual ao tempo do Pedro vezes a velocidade. Então, a posição é igual ao tempo do Pedro vezes 15, que é a velocidade do Pedro. E do João? A posição é igual ao tempo do João vezes a velocidade. Então, a posição é igual à equação ΔT do Pedro mais 120 vezes 10, que é a velocidade do João. Nós temos a equação 1 e a equação 2. Como as distâncias são iguais, eu posso substituir, posso jogar esse aqui. Vou ter a minha incógnita, só o tempo do Pedro. Substituindo a equação 1 e 2, então nós temos, então, fazendo a distribuição, multiplicando esse valor vezes esse, multiplicando esse valor vezes esse, nós temos aqui embaixo. Então, ΔT vezes 15, igual a ΔT do Pedro vezes 10 mais 1.200. Passando esse valor para lá, nós vamos ter ΔT do Pedro vezes 15 menos 10, igual. Aqui, em vez de ser 120, aqui é 1.200. Pegando esse valor, ΔT do Pedro vezes 15 menos 10 dá 5. Igual a 1.200. Pegando esse valor passando dividindo, vai ficar 1.200 dividido por 5, que dá 240. Então, de posse desses valores, que é o tempo gasto por Pedro, nós conseguimos calcular a distância percorrida, que é ΔT do Pedro vezes a velocidade, que é 240 vezes 15. Então, a distância da pista, ou o comprimento da pista, é 3.600 metros, ou 3,6 quilômetros. Atividade 5. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade escalar média da carreta no percurso. Então, dados do exercício, nós temos o comprimento da carreta, que é 20 metros, a extensão da ponte, que é 180, e o tempo do percurso, que é 10 segundos. De posse desses valores, vamos calcular a velocidade média. A velocidade média nada mais é do que a variação da posição dividido pelo tempo. Como a carreta tem que passar totalmente a ponte, então eu vou somar os dois valores, que é 180 mais 20, que dá 200, dividido pelo tempo, que é 10. 200 por 10, a velocidade é 20 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Pessoal, valeu mesmo. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. Até mais. E que a física esteja com você.